Fala rapaziada, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Estamos a 10 dias do Troféu Brasil. Eu falei tudo que eu precisava no final do último vídeo. Quem não viu, vai lá assistir que tem bastante coisa legal. E o que a gente vai fazer nessa semana é bem simples. É treinar tranquilo, treinar fofo, descansar o corpo e deixar o que a gente já treinou nesse ano todo se expressar lá no troféu. Não é dia de fazer nenhuma mudança drástica, não é período para querer melhorar. O que foi feito, foi feito. Agora a gente descansar o suficiente para o corpo chegar inteiro no troféu e a gente conseguir expressar tudo isso que a gente fez. Não é hora de fazer milagre, é hora só de confiar no trabalho. E é isso que eu pretendo fazer. Eu vou mandar um treininho de hoje aqui super tranquilo e no pós-treino eu vou comentar uma coisa que eu percebi que vinha dando errado nas últimas preparações, que era bem óbvio até, mas eu precisei rever o meu vídeo de preparação para o Campeonato Brasileiro para eu lembrar disso. Mas eu venho aqui no pós-treino com vocês, hoje sessãozinha de bloco. Vambora! Fala rapaziada, estamos aqui na academia, mas dessa vez não viemos para treinar, eu vim para papear, porque eu planejei toda a minha semana para o Troféu Brasil, mas eu vim falar aqui com o mestre. Por favor, compareça. Ele só vem encher o saco aqui. Eu vim mesmo, serve para isso, né? Decidi vir aqui perguntar se minhas ideias estavam coerentes pra gente manter essa ideia da semana, que é basicamente descansar. E eu sei que eu sempre falo isso, diminuir um pouco de volume, chegar com a perna inteira, mas o que isso significa em termos práticos de fato? O que a gente está fazendo de verdade? Porque vocês acabaram de ver o meu treino da manhã e ele foi igual sempre. Bom, eu saltei hoje 78, tá? Como melhor salto, o que indica assim que a gente está cansado da competição. Vocês viram a competição, eu soltei 81 lá. No que a gente vinha fazendo esses últimos meses, toca treino normal. O treino geralmente ele tem uma curva assim de performance, né? A gente vai atingindo o pico e aí depois vai caindo um pouco. Nos dias normais a gente atinge aqui e vai até um pouco mais, porque a fadiga é tolerável. Então a gente continua até o ponto que cansa mesmo, cansa de fato. Dessa vez não, vocês viram que eu parei cedo ele, porque a ideia é que cada treino a gente esteja mais e mais descansado, então a gente nunca vai passar desse ponto de fadiga, a gente vai ativar bem, treinar bem, quando sentir que o corpo quer dar aquela pancada, aí a gente para o treino para poder descansar. Eu também vou me preservar, não vou fazer o treino aqui da tarde, porque eu primeiro preciso me recuperar dos regionais. Então se hoje eu soltei 78, na quarta eu quero estar nos 81, 82, aí na sexta já nos 83, 84, aí pra segunda perto de 85, 86, pra na competição soltar os 90, que a gente salta geralmente quando faz uma preparação limpinha, redondinha. Era essa a ideia. Tem uma coisa também que vai ser muito importante dessa vez, que é que eu tô com um incômodo no joelho desde que eu voltei do Mundial e eu não falei pra ninguém, não falo em lugar nenhum no Instagram, mas como esse vídeo só sai depois do troféu, eu já tô falando aqui, porque eu não quero ficar dando desculpa, mas é um incômodo que faz bastante tempo e eu tô tolerando ele, mas dessa vez pro troféu eu vou tentar zerar ele, vou fazer um intensivão também, então pra isso também a gente vai no treino até qualquer ponto que doa um pouco. Antes a gente estava fazendo com dor mesmo, até passar um pouco da dor e depois se recuperava. Dessa vez a gente vai tentar zerar, evitar ela a todo custo e tomara que dê certo. Porque se a gente conseguir zerar essa dor e zerar essa fadiga, a gente tem tudo para chegar muito bem no troféu. Esse é o plano dessa vez em termos práticos. Eu sempre falo que a gente prioriza descanso, isso, aquilo, mas dessa vez estou exemplificando para vocês entenderem um pouco melhor como vai ser essa semana, mais alguns diazinhos. Era isso por hoje, tamo junto, rapaziada. Fala, rapaziada, não ia gravar nada hoje pra vocês, também porque meus vídeos estão ficando muito repetitivos e longos, mas eu tenho um recado importante pra hoje. Eu tô aqui na Físio, tá? A gente vai dar um intensivão agora pro joelho, principalmente, que foi o que eu falei pra vocês 15 segundos atrás.
Mas outra coisa que eu queria falar é que eu dormi muito mal essa noite. Toda vez que eu durmo mal, fica muito mais difícil, principalmente seguir a alimentação, tá? A dieta dá muito impulso, essas coisas. E eu tenho um sistema pra isso, que é esse que eu quero falar pra vocês. Que é que quando eu durmo mal, eu simplesmente presto mais atenção, tá ligado? Eu acordo e falo, nossa, eu dormi muito mal hoje. Vou ficar mais vigilante com todos esses impulsos e decisões que eu tomo hoje. E me questionar se sou eu que tô querendo isso ou se é o sono. Então, decidir é uma estratégia meio boba, mas ela me ajuda muito. Ajudou hoje, por isso que eu tô falando pra vocês. Óbvio que eu odeio dormir mal, principalmente quando a ideia é descansar bastante, né? Mas também não tem o que eu fazer. O que eu podia fazer eu fiz ontem, às vezes tem dia que é noite, né? E tem noite que é dia, que foi o caso de ontem. Mas fazer esse intensivão de físio e eu volto com vocês amanhã com o treino de velocidade máxima, que vocês já estão acostumados. Tamo junto. Falei, não mostrei a mestra aqui que vai fazer esse intensivão com a gente, a Mari. Ela tava na minha primeira competição de atletismo, inclusive, ela competiu, saiu com 2 medalhas e eu saí com raiva, mas agora ela que vai cuidar das drogas, né? As drogas das pernas. E a gente vai tentar fazer milagre agora pro troféu. Isso aí, bora lá, bora recuperar. Fala, rapaziada, encerramos o treino de hoje, treininho de velocidade máxima. Vocês já estão acostumados a ver aqui no canal, mas muito feliz com o treino de hoje. Vocês lembram que eu falei segunda sobre a nossa programação de pequenas vitórias, de ir melhorando a cada treino, descansando um pouquinho e se recuperando. Eu tinha projetado que, como eu tinha saltado 78 na segunda, o descanso para hoje eu saltaria coisa de 81, 82, foi exatamente o que aconteceu. E aí eu tive que me policiar bastante para não cometer nenhum excesso, porque chegar a 81, 82 em treino, vocês têm acompanhado, principalmente quem vê lá no Instagram, que está sendo mais incomum ultimamente. Então eu estava bastante empolgado e felizmente eu consegui me segurar e cumprir o planejado de só fazer o que a gente é capaz, não querer se exceder, porque é assim que a gente vai empurrando a nossa capacidade de pouquinho em pouquinho para cima. Eu fico muito feliz, ao mesmo tempo que triste, de perceber que é esse meu jeito mesmo, é esse o jeito que eu progrido, é esse o jeito que eu estabeleci que eu vou fazer minhas melhoras grandiosas, de pouco em pouco, chegando, tendo paciência todo dia, não se excedendo, fazendo só o que o corpo aguenta naquele dia e dando o descanso adequado. Eu sinto que depois que eu fui convocado, eu esqueci um pouco disso, eu fiquei só correndo atrás de um resultado especial, achando que era só eu querer muito que ele ia chegar. E recentemente, há umas 2 semanas, eu relembrei que foi esse passo a passo que me fez chegar num nível tão legal. E é esse passo a passo que está me fazendo voltar para esse nível. Comentei com vocês que o Regionais foi a primeira competição que eu consegui me manter na minha rotina, mesmo com a competição, mesmo no pós-competição. Isso é uma coisa rara para mim. Mas é muito legal que esse aprendizado serviu para eu entender o que me torna tão especial. Eu vou ter que virar pro outro lado, gente, desculpa. Eu vou ter que ficar cortando essa conversa e vocês vão estranhar os cortes, mas é o que dá pra fazer, porque o sol decidiu esquisitar do nada. Que é o que me torna tão especial na pré-temporada que eu não consigo replicar durante a temporada. E aí eu finalmente decifrei isso. Uma pena que eu decifrei isso muito próximo do Troféu Brasil, porque eu sinto que eu poderia continuar fazendo esses progressos para chegar lá muito bem. Mas uma felicidade enorme que eu descobri isso com pelo menos mais 10 anos de carreira pela frente. Então não dá para ficar se lamentando tanto, porque é uma baita vitória eu ser um cara que aprende tão rápido. Tô usando isso a meu favor, né? Eu tenho menos de 4 anos de atletismo e com tantos aprendizados assim, eu sinto que eu tenho tudo para crescer muito esse ano. Eu não vou ficar de pessimismo antes do troféu, muito menos durante e depois, tá? Porque essa descoberta que eu fiz, ela justamente tem a ver com isso.
que não é uma ocasião que faz o nível. Meu Deus do céu, esse sol tá horrível. Não é uma ocasião que faz o atleta, mas o jeito que ele consegue continuar progredindo através das ocasiões, né? E eu sinto que eu finalmente estou aprendendo isso. Mas esse papo ele vai se alongar no vídeo de expectativas, tá? Porque eu já tenho uma expectativa muito clara pro troféu. Então, pós essa filosofada toda que eu fiz, analisar o treino de hoje. 81, 82 foi o salto. Significa que a gente está um pouco abaixo do nosso normal de treino, né? Que é 84, 85. E a gente tem estado abaixo faz muito tempo já. Porque eu tava justamente no esquema de achar que eu tinha que fazer mais e mais e mais. Então eu tava vivendo fadigado. A gente vai tentar se livrar disso. O VFC já tá pendendo para cima, que é uma coisa extremamente positiva, que ele não tem tendência positiva faz 2 meses já. Para vocês verem o tanto que eu tava errando. Ele tá com a tendência positiva. O salto de segunda para hoje melhorou, graças ao descanso e ao tratamento que a gente vem fazendo. E aí os flies hoje eu achei maravilhoso, sem forçar nenhum, muito consciente de todos. O primeiro foi de aquecimento, o segundo foi o que eu decidi que seria o mais importante. E aí o terceiro, eu coloquei no plano de treino e decidi fazer, mas com uma proposta diferente. Ver se eu acelerar por mais tempo geraria uma velocidade maior no final. E acabou que gerou sim, eu bati meu PB no 10 metros lançado. Claro que os primeiros 20 foram piores, então o tempo total do 30 foi pior. Mas eu percebi que eu consigo atingir uma velocidade máxima maior do que eu estava achando que eu tinha. Então é um bom sinal, é só eu conseguir unir a aceleração a essa velocidade máxima maior. Fiquei bem feliz com o resultado de hoje, bem feliz mesmo. Mas acima de tudo, eu acho que o mais importante da gente notar é essa tendência da gente estar se descansando, estar se recuperando bem para acumular essa energia, para tirar essa fadiga chegando perto do troféu. O joelho começou a doer sim no final do treino, por isso que a gente abortou. Eu tinha programado até mais 1 ou 2, mas vamos fazer do jeito que eu falei pra vocês, zerar essa dor total e zerar a fadiga. Eu vou fazer um intensivão de físio. Eu fui ontem para fazer laser, hoje eu vou também para evitar a dor pós-treino e fazer mais da recuperação do tendão. E aí nos próximos dias a gente vai avaliando, mas como sempre eu vou mostrar tudo para vocês. Obrigado para quem acompanhou hoje. Hoje eu ainda tenho psicólogo e a físio. Vocês já estão cansados de ouvir eu falar da importância da psicóloga. Da físio todo mundo faz, mas a psicóloga é uma coisa que ainda é muito menosprezada. A gente vai alinhar nossas estratégias para o troféu e eu venho contar para vocês junto do vídeo de expectativa, que é o que eu sempre faço. Eu pego toda a nossa conversa com a psicóloga e falo para vocês o que a gente se propôs a fazer e espero que dê certo dessa vez. Por hoje eu vou me despedir, volto com vocês amanhã ou até depois, se eu descansar amanhã. Tamo junto. Fala rapaziada, último treino pré-troféu e olha o climinha, chuva encharcada. Chuva encharcada é ótimo, né? Ainda bem. Pista encharcada, chuva e é o que é, né? Hoje a gente vai fazer um teste legal, que como eu já sei programa horário, eu me programei pro meu primeiro tiro de hoje, como se fosse o mesmo tiro da competição. Mano, eu não tô ouvindo se o caminhão tá fazendo muito barulho, se tiver, desculpa, pessoal. Consegui descansar bastante, uma coisa legal, o meu joelho deu uma segurada na dor, o que era um dos fatores mais limitantes pra mim. Toda vez que meu joelho doía, o meu salto ficava abaixo, meus tiros abaixo. Que é meio óbvio, mas ainda vale ser constatado. O problema é que nessa noia de recuperar bem e recuperar das dores, eu comi um pouco demais. Não demais, mas um pouquinho acima só. Meu peso subiu um pouco. Não é nada alarmante, mas eu acho que a longo prazo não é a estratégia adequada. Lembra que eu falei que eu queria passar pelas competições como mais uma parte do processo e seguir evoluindo? Eu acho que essa decisão de comer um pouco mais pode ter sido boa agora para o momento, mas foi um pouco contrário àquilo que eu vinha falando. Nada para surtar, só uma observação, tá? Tenham em mente que quando eu falo dessas coisas é de uma forma analítica. Eu não tô chateado, triste ou decepcionado com isso. Inclusive não foi nada que interfere a longo prazo de fato mesmo, não é um evento relevante. É só constatando que o comportamento não foi muito bem alinhado com o que eu tinha falado, mesmo que o resultado dele não seja significativo. Isso é importante ter em mente também, porque muitas vezes a gente mede os nossos comportamentos pelo resultado, e não necessariamente isso é correto. A coisa certa é a coisa certa, mesmo que ela produza um resultado ruim em determinado momento. A coisa certa tem que ser avaliada por ela mesma e não pelo que ela produz, e é isso que eu tenho tentado fazer cada vez mais. Então, estou satisfeito por ter observado isso também, porque
de fato vir um resultado significativo se a gente segue repetindo e repetindo e repetindo essas pequenas ações que à primeira vista parecem insignificantes. Era essa a filosofada de hoje, vou fazer um treininho bem de boa hoje para descansar, estou bem satisfeito, eu estou ansioso para conversar com vocês sobre as expectativas, que vai ser gravado depois do treino de hoje, depois de amanhã, que eu vou na Físio também, e aí no dia anterior eu vou gravar o famigerado vídeo das expectativas para vocês, mas eu já tenho bastante coisa na minha cabeça, por isso que eu estou ansioso por ele. Vamos pro treino. Finalizamos o treino. Eu ia fazer esse vídeo lá em casa, mas eu já quero falar aqui já, porque provavelmente a análise do treino de hoje eu vou fazer só no vídeo de expectativas, porque a expectativa ela conversa muito com o que a gente vem observando nos nossos treinos, né? E eu venho mostrando os tempos para vocês desde que eu acordei do meu surto pós-mundial, que não foi fácil, claro, e foi recente, né? Então, é muito importante eu entender isso, e eu vou jogar tudo isso pro vídeo de expectativas. Mas para quem tá curioso, vocês já viram os tempos, claro, a estratégia de treino que eu sempre falo para vocês, e eu vim falando nesses últimos 3 vídeos que eu gravei nessa série do Troféu Brasil, ela foi retomada mês passado, que era uma estratégia de treino progressiva, de pequenos progressos mesmo, pequenas vitórias, cada dia melhorando alguma coisinha, e para isso a gente precisava de um padrão. E foi isso que deu errado. Eu vou falar isso agora porque no vídeo de expectativas eu não quero fazer recapitulação, tá? Eu vou falar dali pra frente. Foi isso que deu errado no pós-mundial, porque eu comecei a surtar e imaginar que o que eu já fazia era insuficiente. E aí gerou várias tentativas de mudança do meu padrão de corrida, do meu padrão de treino. Tentativas que eu não percebi que eram vazias, que eram tentativas para massagear meu ego e fingir que eu estava caminhando em direção a alguma coisa grandiosa, quando na verdade eu só estava me afastando do que me fez ser bom de verdade, que é o meu padrão de treino, o meu padrão de corrida. E aí a cada treino com esse padrão fixado, eu melhorava alguma coisinha dentro dele. Porque se a gente faz qualquer coisa sem padrão, a gente não sabe sequer o que tem que melhorar. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Imagina que na minha corrida eu faço 3 tiros num treino. Eu tento passadas amplas no começo, na outra eu tento passadas frequentes e na outra eu tento só fazer muita força. Em cada tentativa eu errei alguma coisa, mas eu melhorei minha corrida de fato se eu corrigir o erro de cada tentativa? Porque vamos supor que na que eu fiz passadas mais frequentes eu acabei tendo um contato muito alongado no chão, no solo. E aí eu corrijo isso. Só que, quando eu mudo o padrão, esse não é mais um problema meu. Muda, dentro do padrão, as coisas mudam o que a gente tem que corrigir. Então, foi essa parte que eu não enxerguei que estava me afundando tanto. Foi que eu peguei meu padrão que me levou ao Mundial e eu tentei achar outro, em vez de fixar aquele e corrigir os defeitos dentro daquele, entenderam? E aí finalmente um mês atrás, que foi quando eu decidi gravar minha preparação para o Troféu Brasil, eu me deparei com a minha corrida toda esquisita, toda desengonçada. Cada tiro que eu fazia parecia uma pessoa diferente. E aí eu falei, nossa, olha como eu desviei do que eu já tinha achado que era bom, que foi o meu tiro pro Mundial, o meu treino pro Mundial. E aí eu desviei muito disso. Aí eu falei, quer saber? Vou dar um basta. Eu vou voltar naquele meu esquema de treino, e mesmo que eu demore a achar esse padrão de novo, eu vou insistir, porque o padrão ele não se fixa de um dia para outro. E aí foi quando vocês acompanharam aqui. E é muito feliz de falar para vocês, estou muito feliz de falar para vocês que voltamos aos trilhos sim. Eu posso estar sendo repetitivo, tá? Eu não lembro o que eu falei durante esse vídeo todo. Inclusive, Júlia, minha editora famosa. Se eu estiver sendo repetitivo e eu tiver falado isso em outras partes do vídeo, deixa essa, porque essa é importante, esse papo é mais completo. E aí, dentro do meu padrão, a gente voltou a fazer pequenos progressos.
em uma segunda-feira a gente veio aqui e correu 4:01, 4:00. Na outra 3:99, 3:98. Na outra 3:97, 3:96. E hoje 3:94, 3:93. E aí, é isso. Foi isso que eu fiz para melhorar pro brasileiro. E é isso que eu tenho que fazer. Thiago, e por que você não estava fazendo isso antes, no pós-mundial, né? Que você está reclamando tanto? Porque simplesmente aconteceu de eu deixar fatores externos me afetarem. Do tipo assim, se eu não tivesse tido essa percepção pra agora, eu olharia pro troféu e falaria assim, ó, 3:93, 3:96, que seja, não é suficiente. Eu tenho que estar fazendo 3:81, que é meu PB aqui na época do Mundial. 3:81. E aí, em vez de só manter meu padrão e vir aqui fazer pequenas melhoras todo dia, de uma semana para outra eu ia tentar alguma estratégia nutricional suicida, alguma técnica de corrida que não tá dentro do meu padrão, e aí eu tava fazendo essas flutuações, entenderam? Por isso que exige muita tranquilidade, sobriedade, você aceitar onde você está, e hoje meu momento é esse tiro 3:93, e aceitar que você vai competir desse jeito. Porque é só assim que você vai fazer progressos pós-competição e assim vai para sempre. Isso me fugiu por um determinado período. E agora retomou. Gostaria que tivesse retomado mais cedo? Claro, porque imagina se eu tivesse percebido isso, sei lá, 2 meses atrás. Talvez esse 3:93 fosse mês passado e hoje eu estivesse no meu melhor. Que já foi um dia meu melhor. Mas o passado ele já foi, né? Eu vou fazer o quê? Se eu percebi que isso é o certo, eu tenho que fazer o certo a partir de agora. Não consigo reescrever a história. Inclusive, acabou de sair minha matéria no Esporte Espetacular. E me deu um choque de realidade, que é uma informação que eu já tinha, mas eu tinha esquecido. Eu participei de menos de 30 competições na minha carreira. E eu tô me cobrando uma experiência como se eu fosse um veterano do esporte, tá ligado? Quando eu vi isso daí, eu falei, nossa, como eu sou bocó. Tipo, eu tava me lamentando muito desses últimos 3 meses. Tava falando assim, puta, perdi 3 meses, eu não posso fazer isso, porque isso... Claro que eu posso, porra, eu sou um bebê no atletismo, eu tô aprendendo. E mano, eu aprendi em 3 meses, desculpa, é muito avançado. Eu olhar e falar que eu perdi 3 meses é sacanagem. Foram 3 meses de ensinamentos absurdos. Na fase boa eu não tirei tanto ensinamento assim. Agora na fase ruim, cada semana eu aprendi uma coisa que culminou nesse tanto de conhecimento que eu tenho agora. E com certeza eu vou me fuder muito ainda e vou aprender muito mais coisa ainda. E eu tô ansioso por isso. A minha programação era de um ciclo olímpico para Los Angeles 2028. No primeiro ano do ciclo olímpico, esse ano, eu fui para a seleção. Eu aprendi o que é ter que lidar com pressão externa e interna. Eu aprendi o que é um ambiente de seleção, que, diga-se de passagem, é menos profissional do que eu imaginava, mas eu vou deixar isso de lado. Depois é tópico para outro vídeo. Eu aprendi o que é um ambiente de seleção, que é uma viagem para outro lado do mundo. No meu vídeo do Mundial, vocês vão ver que eu falo isso. Falo, cara, como uma primeira experiência, é horrível, que eu tomei tanto no zóio, mas é excelente para aprendizado, porque a partir de agora, qualquer uma parece tranquilinha, tá ligado? E eu lidei com cenários e ambientes que eu jamais imaginaria. Na minha programação, vou compartilhar aqui com vocês, esse meu primeiro ano, ele era para eu fazer muitas tentativas, e eu não me imaginava nem no top 20 do Brasil esse primeiro ano, porque eu queria que fosse um ano de erros mesmo, de fazer burrice. E de repente eu ganhei uma competição grande, fui pro Mundial, e aí eu esqueci que meu objetivo era esse desde o começo. Então errar nesse ano não tá fora do meu plano, tá até dentro, sabe? Cara, tô muito grato, muito feliz. Esse é um vídeo pré-troféu, porque é a competição mais importante da América Latina, mas eu sei que depois dela tem vida. E eu não vou tratar disso agora, eu vou tratar disso no vídeo de expectativas na quarta-feira, mas a análise do treino de hoje é essa. A cada semana, na segunda-feira a gente evoluiu um pouquinho, na quarta-feira a gente evoluiu um pouquinho, e nos sábados a gente teve que fazer alguns ajustes por causa do troféu, mas imagino que a gente teria evoluído também. Então eu estou extremamente satisfeito com o jeito que eu me retomei ao meu normal e o jeito que a gente vai nesse troféu. Agora, a minha principal missão é manter essa sobriedade, não chegar nos dias anteriores e esquecer isso, que é uma coisa que já me aconteceu várias vezes, e
também não tentar fazer milagre com a minha corrida. Eu sei qual é o meu padrão e o meu padrão consegue me entregar tal tempo, que é o que eu vou falar nas expectativas. Se eu tentar fazer mais que isso, provável que eu faça pior. E isso é uma coisa que eu falo sempre. A gente tem que fazer o que é capaz. Por definição, a gente não consegue fazer mais que isso. Mas esse papo vai ficar para as expectativas. Tomara que não fique tão longo. Esse vídeo já ficou muito longo, então se acabar que as expectativas ficarem longas também, eu incluo esse vídeo como parte. Porque eu acho que eu já falei grande parte do que eu vou falar lá também. Mas é isso, eu não consigo falar pouco. Tamo junto, rapaziada. Obrigado pra quem acompanhou até aqui. Tô muito feliz com o trabalho que a gente fez até agora. Agora é descansar, curtir, relaxar. Eu acho que eu vou mostrar pouca coisa, tá? Da ida e tal, que vocês já viram isso em vários outros vídeos. E esse vídeo deve estar com uns 90 minutos já. Então, tamo junto. Rapaziada, na moral, luxamos dessa vez, tá? Olha o hotel que a gente tá, vai se fuder. Gastei um pouquinho mais, porque não foi eu que gastei, tá? A minha viagem e meu hotel foram custeados dessa vez. Então, peguei um hotelzinho um pouco melhor. Eu me dei esse luxo, porque, pô, dormir bem é outros 500, né? Mas, enfim, já cheguei. Tô com muita preguiça de gravar o vídeo de expectativas, mas vou gravar, tá? Fique registrado. É que nesse vídeo eu já falei tanto já. E muita coisa que eu vou falar na expectativa eu provavelmente já falei, mas eu não lembro. Então, se ficar repetitivo, me desculpem, tá bom? Mas eu não tenho muito o que fazer, eu sou burro mesmo. Vou tomar um banho, dar uma relaxada e já volto com vocês. Vamos lá, rapaziada. Vamos pro vídeo das expectativas. Vou tentar ser o mais breve possível, tá? Eu pensei em algumas coisas pra falar, mas eu não quero ser muito repetitivo, então pro pessoal que é mais apressado, quer pular, eu vou falar agora o que eu acho que eu vou fazer de tempo e tal, e qual é o meu objetivo. E aí depois, pra quem gosta mais de me ouvir falando, eu vou explicar o porquê desse raciocínio. Eu acho que eu vou correr em torno dos 10,60 ali. A depender do clima também, né? Se pegar um ventinho a favor, talvez um pouco menos. E se pegar um ventinho contra, um pouco mais. Mas é o que eu tô fazendo nos treinos. E... Ai, Thiago, mas 10,60, você não piorou bastante? Sim, piorei bastante. Mas não é novidade pra ninguém, vocês estão acompanhando aqui, né? Tipo, esses últimos 2-3 meses foi meio difícil mesmo. Foi uma espiral de piora, tentativa atrás de tentativa, tentando coisas novas que não faziam muito sentido, olhando em retrospecto, mas quando eu tentei eu não sabia que não fazia muito sentido, né? Por isso que a gente tenta. E aí lesão, e aí gripe, tipo, parece besteira a gripe, mas eu emendei 2 gripes, eu fiquei quase um mês ruim. E aí eu retomei meus treinos basicamente no mês passado, que é o que eu mostrei pra vocês. A partir daquele momento eu decidi que, tá, chega de tentar, já chegamos no diagnóstico de que o meu jeito, a minha maneira de evoluir é como eu fiz pro brasileiro. Naquele esquema de treino, naquele esquema de mentalidade, digamos, de tipo assim, fazer só trabalho com qualidade, não exagerar, descansar bem pro próximo treino e observando esses pequenos progressos sem tentar fazer nenhum grande pulo com muita pressa. Isso eu falei pra vocês na quarta-feira, na segunda, é que pra mim faz tempo, pra vocês faz poucos minutos, mas foi esse todo o papo da segunda-feira, foi isso, sobre eu ter perdido meu padrão, eu reencontrei ele e aí é só reforçar ele todo o treino que a gente vai colher essas evoluções basicamente toda semana ou a cada 2 semanas, 3 semanas, que pelo menos foi o que aconteceu na época do brasileiro. Tá, não vou me lamentar desses meses porque eu não acho que foi erro. Eu acho que tinha que passar por esse experimento, testar várias coisas, pra no fim eu chegar na conclusão de que o que eu tava fazendo tava certo, sabe? Porque deu certo da primeira vez, e aí você fica aquela dúvida, será que deu certo porque funciona ou deu certo porque eu dei sorte? E aí eu tentei várias outras coisas e falei, não, cara, era aquilo mesmo, vamos voltar naquilo. Pena que eu voltei muito em cima, foi o que eu falei pra vocês. A cada semana, desde que eu decidi voltar para esse esquema, eu tirei 0,02 no meu tempo de segunda-feira, que é o meu tempo de 30.
Ou seja, estamos progredindo, mas bateu que a progressão pegou num ponto que não tá tão legal, o que acontece. E é isso que eu presumo que eu vou fazer. O meu objetivo, sabendo que um 10 de 60 não é suficiente para chegar no final, ou talvez até nem na semi, tenta fazer minha corrida. Porque se é o que eu tô fazendo no treino, eu tenho que replicar. Foi o que eu falei no primeiro vídeo desse ano, que todas as competições desse ano era para eu fazer minha corrida independente do que tivesse acontecendo. Podia estar caindo no mundo que eu só ia fazer minha corrida. E eu sinto que eu tenho aprendido bastante a fazer isso. Principalmente na última, no Regionais, aquela em Barra Bonita, que foram duas que eu também estava numa fase ruim e eu tive que aceitar e simplesmente executar minha corrida. E tem sido um exercício legal para mim. Então, é isso. Não tem muito mistério. Muita gente acha que isso que eu tô falando é desculpinha e tal. Cara, pra quê? Pra quem que eu daria desculpa? Eu honestamente, assim, eu amo vocês que me acompanham, mas eu não ligo pra opinião de vocês. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Eu ligo pra mim. Tipo, eu não preciso me explicar, sabe? Eu só conto pra vocês porque eu acho que são observações legais. E muitas vezes as pessoas entendem errado eu ser um cara realista, um cara que se apega a dados, com eu ser desesperançoso. Não, irmão, se eu correr 10,60, eu tenho que chegar lá pra correr 10,60. Se eu chegar lá pra correr 10,20, o errado sou eu. Porque eu vou tentar fazer um negócio que eu não consigo e provável que aí sim eu vou fazer pior do que o que eu consigo de fato. Então é aquela história toda, a gente só pode fazer o que a gente é capaz, por definição, não dá pra fazer mais. E tentar fazer mais muitas vezes nos derruba. Tem uma analogia muito boa de subir escadas que eu criei, que é mais fácil você subir num degrauzinho de cada vez do que um cara que pula 2, 3 a cada vez. Claro que no curto prazo esse cara vai estar na sua frente, mas em algum momento ele vai tentar pular 3, vai dar uma passada maior que a perna e vai cair e voltar lá pro começo, enquanto o cara que está subindo um por vez vai continuar. Inclusive foi isso que eu errei de parar de fazer e agora estou relatando aqui para vocês. Esse meu relato. Dito tudo isso, é muito legal de observar o seguinte: no treino pré-brasileiro do começo desse ano, eu fiz 3 tiros de 30, deu 391, 390 e 387. E agora, na segunda-feira, vocês viram, deu 397 ou 6, não lembro, 394, 393. Qual que é a diferença desses dois treinos? Um foi melhor, outro foi pior. Óbvio, né? Porra. Mas eu retomei meu padrão de corrida. E como que eu sei disso? Porque nesse treino aqui eu soltei 87 e nesse eu soltei 82. Ou seja, essa queda milimétrica tá dentro do esperado pelo salto. O que estava acontecendo nesse meio tempo que eu estava tentando muita coisa era que eu soltava 82 um dia, corria mal, soltava 79, corria, tava sem padrão. E aí não tinha análise que resolvesse isso, não fazia sentido os dados. Porque eu tava fazendo qualquer coisa em qualquer momento. Agora voltamos pro padrão. Então eu posso esperar sim que se eu saltar melhor eu vou correr melhor, se eu saltar menor eu vou correr menor. E aí dentro desse padrão a gente vai aumentando a nossa média pro futuro. O que significa isso? Significa que todos os dias que eu soltar 82 eu tenho que estar progredindo um pouco o tempo. Porque aí ali 1, 2 anos, se eu mantiver esse progresso, eu não vou depender de chegar extra preparado em toda a competição. Eu posso chegar só na média, que meu tempo médio vai ser suficiente. Essa é a ideia. Porque o atleta, ele raramente está em momentos de pico de performance absurdo. Então, a performance média dele tem que ser suficiente. É isso que eu estou trabalhando para que a minha seja. Eu sei que a minha performance máxima, ela é boa. Mas ela acontece em momentos raros e eu não posso depender disso. Eu preciso da minha performance média. Enrolei mais do que eu deveria, tá? Dito tudo isso, é bem desanimador chegar na competição e saber que você não vai brigar por nada sério. Inclusive, eu até falei uma coisa hoje que eu mantenho o que eu falei e isso vai parecer um puta pessimismo pra vocês, mas eu sou um cara honesto, eu não vou mentir pra vocês. Eu tava até achando melhor sair na eliminatória do que na semi, porque eu sei que eu não vou fazer final, saca? Do jeito que eu tô. E aí eu saio mais cedo, volto pra casa e já retomo meu treino. Porque eu tô com planos muito legais pro fim desse ano pra treinar, que foi uma coisa que eu não consegui fazer depois do Mundial. Mas enfim, não vou jogar a toalha, não é isso que eu tô falando. Eu não acredito nisso de chegar com desculpa na competição, não acredito de verdade. Tudo isso que eu relato pra vocês é observação de dados técnicos como o meu treinador. Aí eu separo a pessoa. Como atleta, eu vou apostar corrida com a minha irmã e eu vou dar meu 100%. Porque eu não quero perder, eu não vou perder de propósito, eu não vou entregar a toalha. A análise que eu fiz é com olhar técnico. Agora, como olhar emocional, pessoal, eu vou pro regaço.
eu fiz a minha preparação correta, eu fiz todas as estratégias corretas e eu vou pra matar todo mundo. Nossa, eu bati meu pé de uma maneira agora, puta que lá merda. Ai. Nossa, tá até formigando. E falando disso, eu lembrei do último objetivo dessa competição, que é qual? Por que eu consegui fazer todo esse progresso lá no começo do ano que eu vivo falando pra vocês? Porque não teve competição. Porque eu percebi que meu progresso todo ano ele funciona na época sem competição e ele morre na época de competição. Porque eu não sei lidar. E aí todo ano eu atribuía essa queda de performance a alguma lesãozinha que eu tive. E só esse ano eu percebi que não foi culpa das lesões. Foi esse processo burro meu em período competitivo que levou às lesões, que também levou à queda de performance. Então, muito bom ter aprendido isso esse ano. Muito feliz com esse aprendizado de verdade. Então, um dos maiores objetivos é eu não estragar o meu pós-troféu. É eu não estragar o pré-troféu, que às vezes eu tenho que fazer estratégias mirabolantes. Não tentei dessa vez, fiz uma estratégia básica. E o pós também, que muitas vezes eu fico frustrado, e aí eu como muito, e aí eu descanso igual um idiota, como muito, assim, a ponto de estragar a dieta. E é uma coisa que eu não posso deixar acontecer, porque minha progressão vem tão bonitinha, eu falei do mês todo, não é possível que eu vou participar de um Troféu Brasil e no pós dele eu vou começar a piorar de novo. Então esse é meu principal objetivo, fazer minha corrida, me manter inabalável, mesmo com o caos, com gente na minha frente, eu conseguir executar a corrida que eu venho treinando, observar detalhes que eu erro dentro do meu padrão técnico da corrida e transferir para os próximos treinos e não jacar no pós-competição. O vídeo ficou com 9 minutos, era só, o que eu me propus a falar era esse trecho final de 30 segundos. Mas vocês já estão acostumados, né, rapaziada? Eu vou ver com a Júlia, minha editora, se ela consegue fazer milagre para deixar esse vídeo com menos de, sei lá, 40 minutos, 35, mas boa sorte, Júlia. Amanhã eu tento filmar o máximo que der, tá? É difícil filmar sozinho. Se tiver gente lá pra filmar pra mim, é óbvio que facilita, então eu vou tentar mostrar tudo pra vocês. Tamo junto e vamos pra cima amanhã. Rapaziada, tô com quase tudo pronto aqui. Eu quis dar um recado antes de partir pra competição, que vai ser difícil conversar com vocês. É que o vídeo de ontem foi num tom meio baixo, né, meio desanimado. E eu tinha viajado, eu tava cansado, mas hoje de manhã eu acordei animado, acordei cheio de empolgação. E aí eu percebi que esse desânimo tava sendo forçado por mim. Tipo, eu não tô me permitindo ficar animado, porque como ouso me animar por uma coisa que eu sei que eu não vou ganhar e tal, esse tipo de coisa, meio que autossabotagem mesmo. E é por isso que eu gosto de trazer todas as minhas lições aqui pra vocês. Vocês viram que foi isso que eu fiz no Mundial. No Mundial eu sabia que eu não ia ganhar, então nada valia, nada era importante. E eu me arrependi muito disso, porque eu deixei de aproveitar momentos super legais. Não é sobre o que vai acontecer antes, o que aconteceu antes da competição, nos treinos e afins, e nem sobre o que vai acontecer depois. É só sobre estar aqui, me permitir sentir tudo que vai rolar. É uma competição super legal, ver atletas de alto nível, estar lá, sabe? Tipo, tem muita coisa além do resultado, e eu tava meio cego pra isso. E eu acho importante trazer o recado de que, quando eu falo que serviu de aprendizado, é pra isso que eu tô falando. Tipo assim, quando eu falo, eu aprendi em tal ocasião, não é que meu corpo automaticamente registrou aquilo e ele vai fazer aquilo automático, não. Eu comecei a me auto-sabotar de novo, e aí por ter feito isso uma vez eu falei, peraí, não, eu sei que eu não quero isso, entendeu? Então eu tô super animado, é muito bom ter ganhado essa animação, pelo menos na manhã, pra eu não me arrepender de novo. Eu vou aproveitar tudo, é sobre viver esses momentos, porque já a carreira do atleta é super curta, e eu não quero olhar pra trás e ver que todos os momentos importantes eu tava pensando no depois ou no númerozinho no final dele. Quero sentir tudo e voltar aqui com essa energia pra vocês. Tamo junto, vamos pra guerra! Ixi, o que ele sentiu? Bora, galera! Bora! Vamos juntos! Os primeiros Acabamos a eliminatória, rapaziada, corremos 10,60 exatamente como eu falei ontem pra vocês. Infelizmente, eu não queria falar isso antes da prova, mas agora que já passou, eu executei a minha corrida, fiz exatamente o que eu falei pra vocês ontem. Depois de 4 horas com o joelho dobrado na viagem, eu cheguei com ele doendo. Vocês viram o esforço que eu fiz
nos últimos dias para tratar a tendinite, né? E deu certo, menos por causa da viagem. Então, primeiro eu queria agradecer a Mari, que a gente fez um intensivão muito forte. E eu de fato cheguei ontem sem nenhuma dor, estava muito feliz com isso. Mas a viagem maltratou um pouco, acordei com dor, aí eu fui fazer o salto que vocês sempre veem. Deu 79, que é um salto abaixo, até para um dia de treino ele seria abaixo, imagina um dia de competição. Eu estava projetando que eu ia soltar 85, 86, e aí foi essa a projeção que eu fiz para vocês de tempo. Então, por um lado é muito ruim, que o nosso desempenho físico está bem abaixo, porque o joelho tá prejudicando, e dá para ver no salto, o corpo protege, na corrida é super intuitivo, não é uma coisa que eu faço de propósito e também não tem como eu contornar. Mas por outro lado, o nosso padrão tá super legal, porque é o que eu venho falando pra vocês. A gente tá repetindo sempre a mesma corrida, e aí em dias de físico melhor a gente faz tempo melhor, dias de físico pior a gente faz tempo pior. Hoje, num dia de físico bem abaixo, a gente fez o tempo que eu tava projetando. Ou seja, a gente tá naquela constante de melhora que eu falei pra vocês. Então é só não estragar tudo. Tô cogitando ainda se eu vou correr a semi, tô conversando aqui com todo mundo, mas a minha ideia é que eu quero correr mesmo, é uma semifinal de Troféu Brasil, não é toda hora que a gente tem isso. Então eu quero estar lá, mesmo que for para fazer um negócio de boa. Eu vou correr e vou tentar, já que a gente não está nas melhores condições físicas, eu vou tentar executar aquela corrida tranquila, relaxada que eu sempre falo com vocês. E que cenário melhor do que com os melhores do Brasil, né? Porque aí eu consigo treinar de fato, não ser abalado, não deixar que interfiram na minha corrida, mesmo no maior dos cenários. E se eu conseguir executar isso, vai ser um grande passo também no caminho do nosso progresso. E é isso que a gente quer, afinal. Não adianta a gente só achar que é resultado. Inclusive, foi o que eu falei ontem com vocês, não vou ficar me repetindo aqui. Vou tomar meu Energy Kick. Eu peguei o errado. Meu Energy Kick agora para semi. Já tomei o Recharge, logo depois da prova. Agora tomar um pouquinho de cafeína também para dar uma acordada. E a gente vai voltar lá e fazer a corrida mais tranquila, relaxada e fluida que vocês já viram nesse canal aqui. E com sorte vai dar tudo certo e a gente vai voltar saudável para casa. Tamo junto. Nossa, que hang loose foi esse, meu Deus. Última série. E já falta 5 minutos. Últimos 20 minutos. Prova muito disputada. Fala, rapaziada, acabamos, estamos em casa já no pós-troféu. Eu vou tentar ser o mais breve possível, que eu sei que esse vídeo tá longo, mas eu também quero falar tudo completo. Tô muito feliz de verdade com o que rolou ontem. Vocês acompanharam aqui toda essa saga, então vocês sabem que essa dor que eu tô sentindo, ela não é nova. E eu acho que ontem mostrou pra mim o tanto que eu evoluí como atleta, como pessoa. E eu vou explicar pra vocês por quê. Eu senti a dor já desde que eu cheguei da estrada. Eu acho que o problema foi ficar na mesma posição. Eu tô com essa tendinite, tendinopatia, rufite, o que seja, ainda vou investigar o que é. Mas tô com ela há muito tempo já. E eu evitava ficar tocando nesse assunto porque eu queria só treinar, tratar e continuar melhorando. Eu tentei ignorar. Claro que fazendo os ajustes em volta disso, mas não deu tão certo. As inconsistências nos últimos meses estão muito ligadas a essa dor. E agora finalmente eu posso falar pra vocês, que agora a gente vai tratar tudo certinho, não quero dar desculpa nem nada. Mas estava bastante inconsistente, porque essa dor, além de ser bem chata, ela era imprevisível. Tinha dia que eu acordava bem, tinha dia que eu acordava com muita dor, tinha dia que eu acordava sem dor e ia treinar doía, tinha dia que eu acordava com dor e ia treinar, tava de boa. Então eu não conseguia prever o que ia acontecer. Dito e feito. Ela decidiu doer logo no troféu. Não acho que foi o fator que fez eu não ir pra final, alguma coisa desse tipo. Inclusive eu parei, decidi não correr a semifinal por escolha própria, tá? Não foi que tava correndo, estourou. Não, eu decidi não correr a semifinal. Aliás, eu decidi correr a semifinal só porque era uma semifinal de troféu. Porque no pós-eliminatória, se fosse em qualquer outra competição, eu nem iria pro bloco na semi. Mas enfim, vou contar a história do começo ao fim. Eu cheguei lá, aqueci, vi que tava doendo, fui saltar. Saltei 79. Pra quem tá acostumado sabe que isso é muito abaixo. Mas agora que eu finalmente tô falando sobre isso, toda vez que eu salto abaixo de 80, são geralmente os dias que eu tô com dor no joelho. Porque eu não consigo dobrar ele, não consigo saltar, o corpo protege, inibe força. Enfim, saltei 79, falei, nossa, tá foda. E aí a gente vai pra parte que eu gostei.
eu previ que eu ia correr 10,60. Só que eu não previ que eu ia saltar 79, que eu ia estar caçador. Eu achei que na normalidade eu correria 10,60. Aconteceu que no muito abaixo eu corri 10,60. O que é uma confirmação pra mim. Confirmação de tudo que eu vim falando essas últimas 3 semanas pra vocês. Sobre a gente ter reencontrado o padrão, sobre ele estar encaixando de novo, sobre a gente estar fazendo esses pequenos progressos. Esse 10,60, ele foi um grande sim pra mim, um grande você tá no caminho certo. Porque justamente, ano passado eu cheguei saltando 86. Ano passado eu tava 100% no troféu. E eu corri praticamente 10,60. Dessa vez eu tava 50% e eu corri a mesma coisa. Isso também é sinal de progresso. Claro que eu preciso me cuidar para evitar que isso estrague, né? Mas ano passado eu acabei o troféu desesperançoso. Eu falei, cara, eu dei o meu máximo, é esse meu máximo? Que merda. E dessa vez eu não consegui dar o meu máximo. Eu sei que eu tava muito abaixo do meu máximo. Eu falei, nossa, então tem muito mais espaço. E é uma coisa que me dá otimismo. E a segunda coisa que eu fiquei muito feliz é com as decisões que eu tomei. Muitas vezes a gente passa por situações estressantes e a gente fala assim, então fica de lição, eu vou aprender na próxima, e passa batido. E eu sempre bato nessa tecla, o aprendizado ele não é passivo, aprendizado tem que ser ativo. Você tem que olhar e falar, estou cometendo o mesmo erro, não vou cometê-lo. Porque muita gente acha que, passei por uma situação ruim, aprendi. Na próxima vez que alguma coisa semelhante acontecer, meu corpo automaticamente vai saber. Não, você tem que praticar ativamente seu aprendizado. E eu sei que eu fiz isso nesse troféu. Eu sei que eu fiz isso tanto no que eu gravei pra vocês no dia do troféu ontem, no caso, falando que eu cometi esse erro no Mundial, de chegar na competição, saber que não ia dar pra ganhar, e de repente nada valia a pena. Como se toda a minha felicidade dependesse só de um númerozinho no final da competição. Não existisse o antes, o durante e o depois. E dessa vez eu falei, não vou cometer esse mesmo erro, e não cometi. Cara, foi muito legal, foi muito divertido, foi a melhor competição que eu já participei, eu dei muita risada, eu brinquei muito, conversei com muita gente. Eu executei a minha corrida, o meu padrão que eu vinha treinando, porque eu também me concentrei, saber que a única coisa que eu precisava fazer era entregar meu máximo, fez eu me libertar de todas essas amarras do resultado e fazer o que eu fui pra fazer. Executei minha corrida na perfeição e tô muito satisfeito. Então aproveitei demais, ou seja, aprendi com o erro que eu cometi no Mundial. E também aprendi com um erro que eu cometi 2 vezes já, uma ano passado e outra esse ano, que é sentir que não tá bem, sentir que vai machucar, só que o ego fala mais alto, falando, não, vou fazer, porque eu sou... Cara, eu tava com a mesma sensação de uma outra competição que eu machuquei, que eu aqueci já achando que não tava legal, no bloco já não tava legal, e aí eu falei, não, vou fazer, fui lá e machuquei. Aí eu cometi esse mesmo erro em treinos esse ano, e dessa vez, eu soube deixar o meu ego de lado e falar, eu tenho menos a ganhar do que a perder aqui. Se eu der meu máximo, talvez eu corra um 10,40 ali, que não vai me levar pra final, não vai me dar chance de título, e eu tô colocando todo o resto do ano a perder, a próxima temporada a perder. E aí eu tomei a decisão consciente de não correr a semifinal. Thiago, mas você correu. É porque eu tentei, e isso é uma coisa que eu tô muito orgulhoso também, eu tentei até o fim. Eu aqueci pra semi, tava muito difícil. Quem tava lá no aquecimento viu a minha cara de sofrer. Eu tentei de verdade. Eu fui até o bloco, eu fiz a saída de aquecimento. E na hora que eu fiz, eu falei, não vai rolar. Não vai rolar, de jeito nenhum. Se eu forçar aqui, eu vou me machucar. E aí eu confesso que eu fiquei triste. Eu fui pro bloco meio com cara de choro ali. Aí eu falei, o que eu faço agora? Porque se eu pedir pra parar, eu vou atrapalhar os atletas. E aí eu fico feliz de eu ter pensado nisso também. Eu não quis queimar, eu não quis sair de lá, porque também ia gerar uma perturbação ali pra todo mundo que tava concentrado pra correr. Falei, cara, eu vou sair do bloco e vou trotar até o final, vou acabar minha corrida. E foi isso que eu fiz. Eu tô muito feliz de ter tido essa consciência. Tô muito orgulhoso de mim mesmo. Claro que o resultado não foi bom, mas é o preço que se paga por ter priorizado outra competição. E aí eu voltei dessa competição com algumas dores, e aí eu tomei a decisão que eu considero agora errada, mas na época era a decisão que eu tinha, com as informações que eu tinha, eu achei que era o melhor, que era segurar essas dores e manter o treinamento e tentar se recuperar
Acabou que acumulou um pouco e aí eu não consegui nem fazer nenhum nem outro. Tudo bem, acontece. Esse tipo de decisão errada, eu não acho que tem que ser revisada, porque com as informações que eu tinha à época, eu tomei a decisão que eu achei melhor. Então, zero problema com isso. O que aconteceu foi nada mais que o lógico e eu tô super satisfeito com isso. Claro que eu não tô satisfeito com o meu desempenho nesse momento, mas ele não é injustificado. Então, eu vou elaborar um plano para os próximos meses, eu já tenho algumas ideias, eu tenho um projeto muito legal e justamente foi ele que eu pus na cabeça quando eu decidi não correr a semifinal. Falei, cara, eu não posso jogar tudo no lixo por causa do meu ego. E eu tô muito orgulhoso de mim. E eu tô muito feliz que vocês me acompanharam. Assim que eu tiver um plano concreto dos próximos passos, eu vou gravar outro vídeo, eu vou falar com vocês e a gente vai desbravando essa jornada juntos até, quem sabe, o topo do atletismo mundial, que é o meu objetivo. Ainda tem um longo caminho. Queria parabenizar o Eric também, cara, correu 9,93, que absurdo completo. Um cara que, porra, troquei ideia com ele lá também, troquei ideia com o Bard lá também. São caras fodas que estão elevando o nosso atletismo muito. Então deixar o parabéns aqui pra eles. E agradecer a todo mundo que me acompanhou, que acompanhou essa jornada. Agradecer a molecada que eu revi lá no troféu. A gente se conversa muito durante o ano, mas é uma oportunidade para se ver. Por isso que eu fiz questão de aproveitar. E agradecer todos os meus apoiadores, meu preparador físico Lico, a minha físio Mari, que a gente fez um intensivão. E deu muito certo, até uma fatalidade que acontece também, não tem como prever essas coisas. O Henrique, meu nutricionista, que é um cara que me ajudou muito esses últimos meses dessas inconsistências de performance e mentais também. Foi um cara que me ensinou muito. Agradecer os meus patrocinadores, a Dux, que fornece meus suplementos, o João Cotrim, da JC Suplementos aqui de Araraquara também, que me dá um apoio fudido. Era isso que eu tinha para falar. Agradecer minha equipe, a Ferroviária, a Fundesport, que incentiva o esporte aqui da cidade e me ajuda a chegar nesses cenários. E agradecer a todos vocês que me acompanham, que torcem por mim, que entendem o que eu falo, que querem ouvir o que eu falo, que se divertem aqui. Tô muito feliz e daqui pra frente eu tenho certeza que a gente só vai melhorar. Eu tô muito otimista. O futuro é muito brilhante. Obrigado pra todo mundo. Curte esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa uma crítica, o que você achar pertinente. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto.